Efésios capítulo 1, versículo 1. Para a gente já iniciar junto, construir um pensamento. Olha o que diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quem escreveu essa carta? Quem escreveu essa carta? Ajuda a pastora, pelo amor de Deus. Quem escreveu essa carta? Amém. Paulo escreve esta carta e ele estava preso, provavelmente em Roma, ali por volta de 62 depois de Cristo. Ele escreve essa carta e destina à igreja que estava na província, na cidade de Éfeso, na pequena Ásia, que hoje é a atual Turquia. Então, Paulo escreve uma carta e destina aos crentes, aos santos, a uma igreja. Estão comigo? Então, essa carta, a palavra do Senhor aqui, conforme descrito e falado aqui, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não se trata de uma mensagem destinada aos gentios, às pessoas que não são cristãs, aos não crentes, mas é uma palavra destinada à própria igreja, aos crentes, aos santos. Isso me faz refletir no primeiro momento que nessa questão do despertar, ou seja, se é uma palavra destinada a crentes, significa que na igreja existem pessoas que se encontram em estado de sonolência, de sono profundo. Faz sentido? Pode isso, pastor? Pode isso, pastora? Tem pessoas na igreja que se encontram em estado de sono profundo. E meu papel nessa noite não era apontar dedo. Meu papel nessa noite não é julgar ninguém. Mas no nome de Jesus, o meu papel é que a gente possa refletir como está a nossa conduta, como está a nossa vida em relação a Deus, em relação a Cristo, em relação à igreja. Meu papel nessa noite é fazer a gente refletir se nós estamos nesse estado de sonolência, de sono profundo. E se porventura, nessa reflexão, você se identificar, a palavra do Senhor para nós nessa noite é: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Que Deus possa fazer a gente refletir. Será que eu estou no sono profundo? Ou será que eu estou bem com Deus? Meus irmãos, quando olhamos para a igreja de Éfeso, a gente vai notar que esta igreja, ela iniciou de uma forma, assim, posso dizer, de sucesso. De uma forma entusiasmática, de uma forma que chama a atenção. Em Atos capítulo 19, a gente vai ver que Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele chega ali na cidade de Éfeso. E a palavra do Senhor vai dizer ali em Atos 20 e 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Ou seja, Paulo fica ali na igreja de Éfeso, e ele fica ali por 3 anos. E essa igreja está sob a liderança do apóstolo Paulo. E essa igreja crescia, essa igreja avançava, o reino de Deus avançava nessa cidade. De repente, Éfeso se torna uma referência de uma cidade onde o poder de Deus agia. Então, essa igreja caminhava bem, essa igreja avançava em relação ao reino de Deus. Mas agora a gente vê que no capítulo 5 de Efésios, Paulo começa a exortar a própria igreja de Éfeso, nos fazendo entender que a igreja já estava no momento de sono, que algumas pessoas estavam dispersas, que algumas pessoas já estavam no momento de paralisia espiritual. Então, Paulo vai nos indicar aqui na questão de um perigo, de uma apatia
apatia espiritual. Essa igreja começou bem, caminhou, mas durante a sua trajetória começou a entrar em sono, em sonolência. Muitas das vezes é assim a nossa vida. Começamos muito bem, estamos caminhando muito bem, e de repente parece que algum descuido, alguma distração, faz a gente muitas das vezes entrar em um sono, em uma sonolência, em uma paralisia, em uma apatia espiritual. E Paulo, ele adverte esta igreja a estar atento, a acordar, a despertar. E a gente vê que na história essa igreja justamente andava nessa sonolência. Quando Paulo escreve uma carta e destina a Timóteo, 1 Timóteo 1,3, ele vai falar: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para que admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outras doutrinas. Então a gente vê que essa igreja, ela já não estava bem. Ela já não caminhava bem. Ela estava brigando contra essa apatia espiritual, contra essa sonolência. E o capítulo 5 de Efésios, para a gente entender esse versículo 14, precisa a gente ler todo esse capítulo 5. Eu não vou ler com vocês, mas eu vou resumir aqui. No capítulo 5 aqui inicia Paulo exortando os crentes de Éfeso a viverem como filhos da luz, imitando a Deus e deixando para trás as obras das trevas. E ele continua exortando eles a andar em amor, seguindo o exemplo de Cristo e rejeitando comportamentos imorais, comportamentos impuros, comportamentos de ganância. Então Paulo, no capítulo 5, ele começa a exortar a igreja dessa forma, a eles andar como filhos da luz e não das trevas. E no versículo 8 a gente vai ver que Paulo faz uma distinção entre a vida antes de Cristo, quando os crentes eles estavam nas trevas, e a vida agora, onde eles são luz no Senhor. E ele encoraja os filhos de Deus a viverem na luz, manifestando a virtude de Deus, a virtude de Cristo Jesus, virtude de bondade, virtude de justiça, virtude de verdade. Então Paulo inicia exortando a eles não andarem mais como os filhos das trevas, como forma eles andavam, como forma eles da onde eles foram tirados. Paulo começa a exortar a eles observarem como eles estão vivendo, andarem verdadeiramente como filho da luz. Paulo começa a exortar, dizendo para ele deixar as coisas da carne de lado, as coisas imorais. E Paulo começa a exortar a eles, chamando eles a essa questão da ter virtude de bondade, de justiça e de verdade. Capítulo 5 é uma exortação de Paulo à igreja de Éfeso. E é uma exortação para nossas vidas também. E o versículo 14, ele chega e diz: desperta, ó tu que dormes. Esse versículo, esse primeiro trecho desse versículo, desperta, ó tu que dormes, tem uma chamada da parte de Deus aqui para nós. Observar a nossa condição atual. Nesse primeiro trecho desse versículo, eu vejo Deus chamando a nossa atenção para parar um pouquinho, observar e pensar a nossa condição atual de Cristo, de crentes em Cristo Jesus. Paulo está exortando os crentes a se afastarem do estado de corresponder à concupiscência da carne, os desejos desenfreados da carne. Paulo está ali exortando eles a deixarem essa sonolência de lado, essa apatia espiritual, essa indisposição espiritual. Paulo está exortando e levando aos crentes de Éfeso a prestar atenção na sua condição. E nesse primeiro trecho eu queria que a gente pensasse um pouco na nossa condição atual como cristãos. Será que nós estamos apáticos espiritualmente?
Será que nós estamos ali, o vento tem nos levado? Será que nós estamos agindo por impulso, ou até mesmo chegamos aqui por causa de algum amigo que nos influenciou para estarmos aqui? Será que por acaso não existe uma apatia espiritual, aonde eu não tenho mais alegria de servir ao Senhor, aonde eu não tenho mais alegria de estar na casa do Senhor, de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor? Será que eu não simplesmente tenho sido religioso? Paulo nos exorta, a palavra de Deus nos exorta nessa noite a estarmos atentos em nossa condição espiritual. Nós temos que refletir constantemente a nossa condição espiritual. E a palavra de Deus é: desperta, ó tu que dormes. Amém? Biblicamente, dormir está relacionado a uma morte espiritual, ou até mesmo um estado de inatividade da minha fé para com Deus. Romanos 13:11 vai dizer assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. Paulo chamando a atenção para elevar o nosso padrão espiritual através dessa passagem. A nossa conduta moral, Paulo está nos chamando a atenção nesse versículo. 1 Tessalonicenses 5,6, Paulo também escreve: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo, em suas 13 cartas, que ele escreveu no Novo Testamento, muitas das vezes ele chama a igreja, confronta a igreja em relação a esse sono espiritual. E que no nome de Jesus, a palavra do Senhor, não eu, mas a palavra do Senhor possa nos confrontar nessa noite. Eu creio que a mensagem verdadeira não é aquela que a gente vem na igreja e massageia o nosso ego, mas a mensagem verdadeira é aquela que confronta o nosso ser, que confronta o nosso caráter. Eu não posso me conformar de chegar até aqui e sair e a palavra do Senhor não ter me confrontado. Que no nome do Senhor Jesus, a minha oração foi, eu acredito que Deus vai fazer assim, confrontar o nosso ser, confrontar a nossa condição espiritual em relação a Deus. Paulo confrontou a igreja de Éfeso. Desperta, ó tu que dormes. Paulo continua dizendo: levanta-te dentre os mortos. Vemos nesse trecho uma segunda exortação do apóstolo Paulo, falando: levanta-te. Ou seja, aquele que tem uma nova vida em Cristo precisa agir, precisa se levantar. Em Efésios 2:1 vai dizer: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus nos concedeu uma nova vida, amém? E o que Ele quer de nós nessa noite é que a gente se posicione, que a gente tenha uma atitude, que a gente tenha uma postura. Ele fala: levanta-te, ou seja, é um verbo, nos leva a agir, nos leva a uma ação. Precisamos nos mobilizar, precisamos nos mexer, precisamos nos levantar, precisamos caminhar, precisamos dar passo à frente em relação à nossa vida para com Deus. Paulo não simplesmente fala para despertar, mas ele chama a atenção e fala: levanta-te, se mexa, anda, vá até a Cristo, você tem uma nova vida. Paulo chama a atenção para sair dessa apatia espiritual e se mexer, e se mobilizar, agir em relação a Deus. Isaías 60:1 vai falar assim: levanta-se,
resplandeça, porque já vem a sua luz. E a glória do Senhor está raiando sobre você. Levanta-te, resplandeça, porque já vem a sua luz. E a glória do Senhor está raiando sobre você. O versículo começa: levanta-se, ou seja, se mexa. Tenha um posicionamento, uma postura. E a glória do Senhor raia sobre a sua vida. Paulo continua aqui uma terceira exortação em relação a esse versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre mortos, e ele fala: Cristo te iluminará. Cristo é que ilumina o nosso caminho, que ilumina a nossa vida. Amém? A sua própria palavra diz que Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Em João 8 vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aquele que se desperta, aquele que se levanta, aquele que age, que se posiciona em relação a Cristo Jesus, a este Ele iluminará. A este a sua glória brilhará. A esse a sua glória se manifestará. Portanto, meus irmãos, se você quer ver a glória do Senhor se manifestando sobre a sua vida, a luz do Senhor resplandecendo sobre a sua face, desperta, levanta-te, se mova, se mexa em direção ao nosso Deus. E a pergunta que fica aqui nessa noite, estudando esta igreja de Éfeso, como falei anteriormente, que uma igreja que iniciou bem, mas no meio da trajetória começou a se esfriar. Será que esta igreja atendeu ao apelo do apóstolo Paulo? Será que essa igreja, ela se despertou desse sono profundo? E a resposta, a própria Bíblia responde ali em Apocalipse, capítulo de número 2. Quando Jesus escreve as cartas ali, direciona através do apóstolo João às 7 igrejas. Uma dessas igrejas era justamente a igreja em Éfeso. E a gente vê que, ao escrever esta carta, no capítulo 2 de Apocalipse, a gente vê que Jesus começa a elogiar a igreja. A gente nota que Jesus elogia a perseverança da igreja, o labor da igreja, o trabalho duro, pesado, árduo. Jesus elogia eles por eles não tolerarem falsos apóstolos, falsas doutrinas. Elogia eles por manifestarem a questão da vigilância doutrinária, até mesmo ética. Mas Jesus faz uma acusação contra eles. Contudo, Jesus, ele acusa eles falando: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Isso nos indica que, apesar de eles perseverarem em muitas áreas, como Cristo iniciou esses elogios a eles, mas eles perderam a essência, eles perderam o principal, o amor a Cristo na sua caminhada como cristão. E essa perda desse primeiro amor tornou esta igreja espiritualmente morna. E cabe a gente pensar nessa noite. A igreja de Éfeso foi advertida. O apóstolo Paulo chamou a atenção da igreja de Éfeso. Mas alguns anos depois, lá em Apocalipse, a gente vai ver que a igreja ainda não tinha acordado para esse despertar espiritual. Com base no que Cristo Jesus ali destinou a essa igreja em Apocalipse, a gente nota que a igreja ainda se mantinha em sonolência, em sono profundo. A igreja não tinha acordado, não tinha se despertado desse sono, dessa apatia.
Mas o que me chama a atenção é que Deus não simplesmente aponta a condição deles, mas Deus direciona e mostra o caminho de volta para eles. Porque o papel de Deus, de Cristo, não é que nem o diabo de só apontar o dedo. Mas o papel de Deus, eu vejo, é de muitas das vezes fazer a gente refletir como está a nossa condição. E Deus sempre vai apontar o caminho de retorno, o caminho de volta, de arrependimento para Ele. Ele aponta o caminho de retorno para essa igreja, falando: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra, pois, de onde caíste. Lembrar. A palavra de Deus fala: quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Lembra, pois, de onde caíste. E Deus fala: arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, eu não sei como tu adentrou nessa noite. Eu não sei qual é a tua condição espiritual. E meu papel não é acusar. Meu papel não é dizer que a minha condição atual é melhor do que a sua. Todos nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Mas que a gente possa nessa noite refletir se nós estamos em condição de um sono profundo e possamos se despertar para aquilo que Deus tem a realizar em nossas vidas e através das nossas vidas. Pois não estamos aqui em vão. Deus tem propósito a realizar na sua vida. Independentemente da idade que você tem, vejo muitos adolescentes aqui, Deus tem coisas a realizar na sua vida. Amém? Só que a gente precisa acordar, se despertar, se levantar, se mexer, tomar um posicionamento, ter uma atitude em relação a Deus. E com certeza, Cristo nos iluminará. No nome de Jesus. Queria que vocês se colocassem de pé nessa noite. Essa é a reflexão que Deus colocou no meu coração para nossas vidas nessa noite. E eu queria que você fechasse os olhos agora. Pensasse um pouquinho na sua conduta. É bom virmos à casa do Senhor, rever alguns amigos, conversar, sorrir um pouquinho. Mas se concentre agora. Deus tem algo a mais para você nessa noite. Deus não te trouxe aqui simplesmente para um bate-papo, para uma distração. Mas Deus te trouxe aqui para você respirar um pouquinho. Pensar um pouquinho em relação à tua conduta. E se posicionar, uma vez por todas, mediante aquilo que Ele tem a cumprir na tua vida. Hoje é um dia oportuno para a gente se arrepender. Hoje é um dia oportuno para a gente se despertar. Hoje é um dia oportuno para a gente se levantar. Esse texto bíblico nos leva a lições de sempre estar vigilante em relação à nossa vida espiritual para com Deus. Então que você reavalie seu caminho com Cristo agora. Que você reavalie sua conduta com Cristo agora. Pode fechar seus olhos, pode orar ao Senhor, não concentre-se em mim. Concentre-se em Deus agora. Busque a presença dEle agora. Busque esse renovo. Busque essa retomada nessa caminhada com Ele. Reavalie seu caminhar com Cristo nessa noite. Se porventura a palavra do Senhor falou ao seu coração, Deus te chama nessa noite a voltar ao primeiro amor. A voltar à prática das primeiras obras. A se arrepender da sua conduta, do seu mau caminho. Hoje é um dia oportuno para arrependimento.
Aleluia. E muito se fala em avivamento, mas avivamento nada mais é do que uma intervenção divina, uma intervenção de Deus no meio do seu povo, trazendo o povo de volta ao primeiro amor, fazendo o povo se arrepender. Não existe avivamento sem arrependimento. Se você quer uma nova vida com Cristo, a primeira etapa é: se arrependa, peça perdão, pois Deus está aqui para falar com você, para tocar, para renovar as suas forças, no nome de Jesus.